tema da nossa aula de hoje é tutela e convivência familiar. Vamos tentar explicar como essas duas ideias se relacionam e vocês vão perceber que a ideia de convivência familiar é a ideia mais ampla, que abrange inclusive a tutela, mas há também outros institutos que podem garantir essa mesma faculdade, essa mesma possibilidade de convivência familiar. Bom, então o nosso roteiro é justamente começar com uma ideia do que seja a convivência familiar, depois um estudo do instituto tradicional da tutela, passando para uma análise da guarda, quando exercida por terceiros, depois acolhimento, visitação e apadrinhamento. Bom, então começamos com a ideia mais ampla de convivência familiar. A convivência familiar, ela tem uma previsão lá na Convenção sobre Direitos da Criança, na Convenção Internacional, ela está garantida na Constituição da República, mas ela tem a sua disciplina mais específica no Estatuto da Criança e do Adolescente. O grande desafio, a meu ver, do estudo da convivência familiar é não fazer um estudo fragmentado, é não achar que esse é um tema lá do direito da criança e que o direito de família pode se organizar sem olhar para a convivência familiar. Para mim, então, a gente tem que enfrentar isso de frente para trabalhar o sistema de uma forma mais ampla e não segmentar o direito da criança como se ele fosse uma coisa apartada. Não dá para pensar o direito de família sem trabalhar com o Estatuto da Criança como uma de suas fontes. Qual é o conteúdo, então, do direito à convivência familiar? A convivência familiar, ou o direito à convivência familiar, é a faculdade que toda criança tem de estar com seus pais, ou morando com eles, ou tendo um contato frequente com eles, ou na impossibilidade de estar diretamente com os pais, de poder desfrutar do convívio com a família mais extensa, né, com os outros parentes, com aqueles parentes com os quais a criança tem afinidade ou alguma relação de afetividade, ou na falta dos pais e da família extensa, ter o direito de estar, de conviver, de viver perante outras pessoas, de se desenvolver em comunidade, em outras estruturas, seja numa família que o direito vai convidar a exercer essa função, seja até mesmo numa instituição. O fato é que toda criança tem que ter a possibilidade de se desenvolver num ambiente coletivo, em que ela possa estruturar a sua personalidade, em que ela possa se constituir enquanto pessoa. É muito importante a gente distinguir o direito à convivência familiar do direito à família. O Estado não pode garantir que as pessoas tenham família. Não é algo que esteja na alçada do poder público impor ou garantir que todas as pessoas tenham uma família que seja sua. Mas o Estado deve e pode garantir às crianças que elas tenham a convivência familiar. Deve garantir, então, que haja estruturas que possam fazer as vezes da família para que a criança tenha esse ambiente em que possa se desenvolver. E aí há uma ordem de prioridade para a fruição do direito à convivência familiar. Obviamente que começa com os pais, que têm essa primeira faculdade de estar com seus filhos, de ter os filhos consigo. Na impossibilidade dos pais, o Estatuto da Criança manda chamar a família extensa, são aqueles parentes mais próximos da criança, com os quais ela tenha algum tipo de convívio, algum tipo de afinidade. Na falta da família extensa, o Estatuto da Criança manda chamar uma outra família, que ele vai chamar de família substituta. É um organismo familiar que não tem vínculos de parentesco com a criança, mas que pode oferecer a ela essa convivência. E aí na família substituta tem ainda uma distinção entre a família nacional e a família estrangeira. Estrangeira aqui para o Estatuto da Criança é a família que mora, que tem seu domicílio fora do Brasil. E é óbvio que deve haver uma primazia para as famílias nacionais, para as famílias que estão domiciliadas aqui no Brasil, para a manutenção da cultura, para que a criança tenha o mínimo impacto nesse deslocamento. Bom, aí depois de pensar no direito amplo à convivência familiar, a gente começa a falar de um instituto, que é o Instituto da Tutela. É curioso porque a tutela é um instituto que costuma ser trabalhado no direito civil, enquanto a convivência familiar é trabalhada no Estatuto da Criança. Mas nós já prometemos aqui desde o início que a gente vai tentar trabalhar essas coisas em conjunto. Então, aquela tutela que vocês estudam lá na teoria geral,
né, que é a forma por meio da qual um menor incapaz pode ser representado, ela tem que ser relida à luz da convivência familiar. A tutela pode ser um mecanismo, e talvez seja o mecanismo mais estável, o mais organizado, por meio do qual uma criança, que não pode ser cuidada pelos pais, tenha uma estrutura de proteção, tenha uma estrutura em que um adulto ou um casal de adultos possa tê-la consigo, possa prover a ela alguma estrutura familiar. Nós sabemos que a tutela só pode existir quando a criança não está sob poder familiar. Quando ou ela já não tem os pais e é órfã, ou os pais estão desaparecidos, ou eles perderam o poder familiar. Nessas hipóteses, a criança pode ficar sob tutela. E nós sabemos também que há uma nomenclatura já bastante tradicional, né? Quem exerce a tutela para cuidar da criança é o tutor, ou são os tutores. E aquele em relação a quem a tutela é exercida, né? A criança, o menor de idade, que é cuidado, é chamado de pupilo. E a tutela, ela tem algumas faculdades, como a faculdade de ter a criança consigo, de representar o pupilo, de administrar o patrimônio do pupilo e de exercer as funções mais próximas do poder familiar. O conteúdo da tutela, ele é uma manifestação, ele é uma substituição, em alguma medida, ou na melhor medida possível, do conteúdo do poder familiar. E há algumas espécies de tutela. A primeira é a tutela voluntária, que é bastante rara na nossa cultura jurídica, mas seria aquela em que os pais, em comum acordo, ou um deles, aquele que tiver a faculdade exclusiva de exercer o poder familiar, nomeia um tutor para o filho, seja em testamento, o que significa que a tutela só vai se operacionalizar, só vai se tornar eficaz depois da morte daquele que nomeou, ou por escritura pública. Nessas hipóteses, temos então uma tutela que a gente chama de tutela voluntária, porque ela foi escolhida, porque o tutor foi escolhido pelo próprio pai ou pelos pais. A segunda modalidade de tutela é justamente a tutela legal, que é aquela que será imposta ou solicitada a certas pessoas que estão ali previstas em lei. Na ausência de pessoas daquelas ali previstas em lei, em condições de exercer a tutela, teremos a terceira modalidade, que é a tutela judicial. Aí qualquer pessoa maior, capaz, pode ser escolhida para exercer essa função, desde que ela possa garantir o melhor interesse da criança. Aliás, a própria ordem, né, entre o voluntário, legal e judicial depende do atendimento do princípio do melhor interesse da criança. Por vezes, é necessário desconsiderar a tutela voluntária, a tutela escolhida pelos pais, porque em algum momento ela parou de atender ou ela já não atende mais o interesse superior da criança. Bom, mas além da tutela, que é um instituto mais organizado, mais estável, mais completo, a convivência familiar também pode ser organizada por um outro formato. E esse outro formato, esse segundo formato, pode ser a guarda. A guarda quando exercida por terceiros. Porque, lembrem-se, a guarda também é uma das manifestações do poder familiar. Os pais, eles têm um poder, eles têm umas faculdades, um feixe de faculdades bastante amplo em relação aos filhos. Por meio desse feixe, eles cuidam, educam e sustentam os filhos. E uma das faculdades próprias do poder familiar é a guarda, que é a possibilidade de ter o filho consigo, né, de ter o filho sob sua ou em sua companhia. Bom, mas não apenas os pais podem receber a guarda. E a guarda já é uma manifestação do poder familiar. Só quando há, por exemplo, divórcio é que pode haver uma regulação específica da guarda, né? Aí temos a guarda compartilhada ou a guarda unilateral. Mas além dos pais que podem exercer essa faculdade, outras pessoas também podem fazer isso. E quando elas exercem a guarda, nós chamamos de guarda exercida por terceiros, ela está disciplinada no Estatuto da Criança e ela serve para as hipóteses em que as crianças já não podem estar com os pais, mas ainda não há condições de oferecer a elas algo mais estável, como por exemplo uma adoção ou até mesmo uma tutela. A guarda então é um instituto mais provisório que regula
a posse de fato da criança, ou que transforma aquela posse de fato, o ter a criança consigo, em algo jurídico, em algo legal, autorizado. Então a guarda, quando exercida por terceiro, ela implica nessa possibilidade de ter a criança consigo, mas o estatuto é um pouco mais amplo, porque uma vez que o terceiro não tem o poder familiar, não tem aquelas faculdades próprias do poder familiar, a guarda, quando exercida desse modo, ela tem alguns acréscimos previstos no Estatuto da Criança, como, por exemplo, a de orientar, instruir a criança. Bom, então uma outra possibilidade de exercer ou de organizar a convivência familiar é por meio desse Instituto da Guarda. Lembrando que a guarda, quando ela tem essa estrutura, quando ela é exercida por um terceiro, ela tem essa nota de provisoriedade, ela pode estar sendo exercida ali enquanto a família, enquanto os pais se reorganizam para poder receber a criança de volta. Então é preciso que o guardião tenha noção, tenha ciência de que ele está prestando um auxílio, mas com essa nota de provisoriedade. Bom, infelizmente, quando não há possibilidade nem de tutela, nem de guarda, é preciso que a criança receba uma outra possibilidade de ter convivência familiar, e essa possibilidade se dá por meio do acolhimento. O acolhimento pode ser feito tanto numa família que se presta a esse trabalho ou por uma instituição. O acolhimento, então, vai servir quando não há possibilidade de encontrar nem nos pais, nem na família extensa, nem numa família substituta, a possibilidade de oferecer à criança esse direito, não é, de ter convivência familiar. É então um último recurso, uma última solução. E o acolhimento também tem esse propósito de dar convivência familiar à criança enquanto a família se reorganiza, enquanto os pais se reorganizam, a família extensa se prepara para receber a criança, ou enquanto não se encontra uma família substituta para fazê-lo. Um outro instituto que tem que ser mencionado aqui quando a gente fala de convivência familiar é a visitação. Hoje é uma grande birra de alguns autores quanto a essa palavra, visitação, né? Tem até uma campanha, pai não visita, pai não é visita. Tá certo, não é muito interessante a expressão visitação quando ela é uma estrutura em que os pais utilizam para ter convívio familiar com os filhos, mas é preciso ter clareza de que há um instituto específico dentro do grande bloco da convivência familiar que deve ser organizado. E, à falta de outro nome, nós continuaremos utilizando o nome visitação. Então, quando a visitação pode ser regulada e pode ser oferecida? Quando um dos pais não tem a guarda da criança. Quando a guarda foi dada exclusivamente ao outro e esse pai aqui ficou então sem a guarda. Ele ainda tem o poder familiar, ele ainda pode educar, criar e deve sustentar, mas ele já não pode ter a criança consigo. Como ele não pode ter a criança consigo, porque ele não tem guarda, é preciso regular o acesso que ele vai ter à criança. E vejam, esse é um direito muito mais da criança, de acordo até com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de ter convívio com ambos os pais, do que propriamente um direito do pai. Mas a criança tem direito de receber visitas ou de ter convívio não apenas com o outro pai, que não é detentor da guarda, mas com toda a família ou com todo o arranjo familiar que possa lhe trazer benefícios, que possa lhe trazer aportes positivos. Por exemplo, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um padrasto ou uma madrasta que tenha algo que vá beneficiar a criança, o desenvolvimento da criança. E por fim, é importante fazer uma menção a um instituto do apadrinhamento, que é um instituto muito novo no direito brasileiro, introduzido recentemente no Estatuto da Criança, que serve para dar algum tipo de experiência para as crianças fora da instituição, quando as crianças estão acolhidas institucionalmente, algo que promova, que permita a elas alguma experiência de convivência em família e em comunidade, exatamente para essas crianças que não estão com essa oportunidade, que estão ali sendo cuidadas no interior de uma instituição. O apadrinhamento pode ser feito por uma pessoa natural,
que se inscreve no programa, ou até por uma pessoa jurídica que organiza esses eventos, ou esses encontros, ou esses momentos em que as crianças vão ter, fora das instituições em que estão abrigadas, vão ter acolhidas, né, vão ter ali oportunidade de conviver em família e na comunidade. Bom, então o direito à convivência familiar é um instituto mais amplo, que tem que organizar toda a temática. No interior dele, temos a tutela, que é muito tradicional no direito civil, mas que é apenas uma forma de garantir à criança e ao adolescente o direito de estar em comunidade, em família, para o desenvolvimento de sua personalidade.